bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre reglas de colocación de pronombres objeto indireto, vale? Bom, turma, no slide anterior, no vídeo anterior, vimos um pouco sobre o pronome objeto indireto. E anteriormente já vimos as regras de colocação de pronomes do objeto indireto, que foi o assunto que estudamos primeiro. Hoje vamos observar e aprender, qual é a regra de colocação dos pronomes indireto, Então, aqui eu trago uma tabela que vocês têm no livro de vocês e tem aqui as regras e os exemplos. Primeiramente, antes del verbo. O que quer dizer isso? Quando devemos usar o pronome antes do verbo da oração, do verbo principal. Então, vamos usar com verbo conjugados em indicativo. Quando o meu verbo principal vir conjugado em indicativo, eu vou utilizar o pronome antes do verbo. Olha a frase como fica. Les. Olha o pronome aqui, da terceira pessoa do plural. Agradezco la presencia en nuestro parque, ok? Verbo no indicativo eu utilizo o pronome antes, pronome direto. Quando o verbo estiver conjugado no subjuntivo ou no subjuntivo em português. Ó, o verbo aqui, enviei, tá? No subjuntivo, então a gente utiliza o pronome antes também do verbo, pronome direto. Espero que me envíe el video con la grabación de la conferencia, vale? Também, quando o verbo estiver no imperativo negativo, eu vou utilizá-lo antes do verbo. Ó, como é que eu sei que está no imperativo negativo? Quando eu achar o meu advérbio de negação ali próximo ao verbo. Por favor, no le deem pistas falsas a la policía, vale? Então, recapitulando, vou utilizar o pronome de objeto indireto antes do verbo quando esse verbo principal estiver no indicativo, subjuntivo ou imperativo negativo, ok? Agora, quando utilizamos o pronome depois del verbo, ou seja, depois do verbo. Depois do verbo, eu digo que você tem que usar ele colado junto, vai formar uma palavra só com o verbo, ok? Então, quando estiver no imperativo afirmativo, eu vou utilizar o meu pronome objeto indireto depois do verbo. Olha a frase como fica. Por favor, denunciem-nos los cautiverios e comércios ilegales de animales, ok? Eu estou utilizando depois, juntinho assim, ok? Quando o verbo estiver no infinitivo, eu também vou utilizar o meu pronome de objeto direto depois do verbo. No infinitivo está sem conjugar ainda, então sempre vem com R ao final. A R, R ou IR. Olha a frase, denunciar-nos, ou objeto indireto, los comercios ilegales te toca a ti, ok? E quando o meu verbo estiver no gerúndio, ando, yendo, recapitulando, os assuntos que a gente já viu. Denunciando-nos los comercios ilegales nos ayudas a combatir el tráfico, vale? Então, o verbo sempre vai vir colado assim, no objeto indireto, quando a frase estiver com o verbo principal sendo imperativo negativo, infinitivo ou gerúndio, ok? E por último, temos uma ressalva aqui. Quando há dois verbos seguidos, um conjugado e outro em gerúndio ou em infinitivo, se pode poner los pronombres antes o después de los verbos, pero nunca entre ellos, ok? Nesse caso, a gente pode utilizar antes ou depois do verbo, mas nunca entre eles. Quando na oração
tiver dois verbos, um conjugado e outro em gerúndio ou infinitivo. Nesse caso, eu vou poder utilizar o verbo antes ou o pronome antes ou depois dos verbos, ok? Porém, nunca entre eles, ao meio, eu não posso. Olha o exemplo com o verbo antes, com o pronome antes dos dois verbos. El comandante nos va a dar informaciones sobre el tráfico de animales en Colômbia. Tá antes, ok? Dos dois. Nunca eu posso utilizar o meio. Depois, el comandante va a dar-nos. Juntinho assim, ok? Porém, nunca ao meio. Ok? Bom, turma, foi o nosso assunto de hoje. Qualquer dúvida, nos encontramos na aula remota. Hasta luego!